Irmãos, como nós anunciamos lá no Facebook, nós vamos dar início hoje a uma nova série de sermões expositivos sobre o profeta Malaquias. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1. Versos de 1 a 5. Malaquias 1, de 1 a 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais no deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Deus querido, essa é a tua palavra. Mais uma vez nos submetemos à autoridade que ela tem para nos corrigir, nos guiar, nos exortar, nos consolar. Pedimos que nessa noite, Senhor, tua palavra faça isso. Que ela possa vir de encontro às nossas necessidades que dizem respeito a ti, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar conosco e nos alertar, e nos exortar, nos animar também, Senhor, pois a tua palavra, ela é a luz para o nosso caminho e é nela que nos apoiamos para ver o que Deus quer para nós, para ouvirmos e para obedecermos. Pedimos, Senhor, fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu pelo menos desde que estou à esperança, a primeira vez que vamos estudar um profeta assim, inteiro, né? Vamos ler todo o livro durante as próximas 7 semanas. Então hoje eu quero me deter um pouco no contexto em que o profeta Malaquias está profetizando aqui ao povo de Israel. Mas antes de dar o contexto, é necessário que nós nos lembremos de algumas coisas. Muitas pessoas, elas acreditam que o culto a Deus, ele não tem uma importância nas suas vidas, não faz diferença nenhuma. É uma diferença visível você ir à igreja ou deixar de ir à igreja, porque ao longo da história, muitos cristãos perderam exatamente a noção de quão grande é o privilégio que temos de cultuar a Deus. Infelizmente, isso é uma realidade em nossos dias. Algumas pessoas se sentem igreja ficando em suas casas, e alguns chegam a dizer que eu não quero me envolver com ninguém, e não quero que ninguém tome conta da minha vida, e por aí vai. Se por um lado os cultos se tornaram realmente momentos de entretenimento, e alguns de terapia de grupo, ou momentos para as pessoas se animarem para a semana, recarregarem as baterias, como alguns dizem, por outro lado, nós devemos resgatar essa noção de que adorar a Deus é um privilégio. E que Deus, ele nos dá os meios de graça pelos quais nós podemos reconhecê-lo, adorá-lo, podemos dedicar toda a nossa vida a Ele num culto a Deus. O culto, ele é contínuo e
nessa época em que o profeta surge para arguir aqui o povo de Israel, o culto estava bem semelhante ao culto que nós temos hoje. As pessoas desinteressadas, desanimadas, algumas feridas por causa de abusos e por aí vai, algumas desesperançosas, bem parecido com o contexto que nós temos hoje. Malaquias é um profeta singular em alguns aspectos, porque ele surge no momento em que o povo de Israel estava esperançoso, em algum sentido, de que Deus tivesse realmente que cumprir tudo aquilo que havia sido dito pelos profetas maiores. Malaquias surge aproximadamente 100 anos depois do cativeiro da Babilônia. O povo havia ficado 70 anos cativo na Babilônia e, passados 100 anos, alguns dos judeus que estavam na terra começaram a ver que a experiência diária, as promessas divinas que eles haviam recebido, não batiam com aquilo que a realidade estava apresentando para eles. Na verdade, eles já estavam sobre outro domínio, estavam sob o domínio dos persas. 100 anos depois do cativeiro, as coisas estavam indo de mal a pior. Eles estavam sendo novamente oprimidos. Nem todos os judeus voltaram para a terra. Depois do cativeiro da Babilônia, muitos voltaram para Israel, mas uns foram para o Egito e houve essa dispersão. Nem todos estavam ali, de volta à terra prometida. Então surgiu no meio desse povo alguns questionamentos por causa do desânimo que eles estavam. Ora, como eu posso então cultuar a Deus se eu estou agora passando por dificuldades? Nós estamos de novo sob o domínio de outra nação inimiga. Os impostos eram pesados, a carga tributária e a opressão que estava sobre aquele povo era gigantesca, bem parecido com o nosso contexto hoje, né? Brinquei assim pela manhã. Além disso, a classe sacerdotal estava totalmente corrompida, porque eles passaram a cuidar de si mesmos e se esqueceram de zelar pelo culto, conforme descrevia a lei mosaica. Os sacerdotes já não se interessavam tanto em fazer tudo como a lei prescrevia, então eles chegaram ao ponto de oferecer animais machucados, chegaram a oferecer sacrifícios indevidos. E note, meu irmão, que o povo ele continuava achando que isso estava tudo certo. Podia oferecer a Deus qualquer coisa que o Senhor estaria aceitando. Então é nesse contexto que surge o profeta. E é interessante o nome do profeta, porque Malaquias, em hebraico é Malachi, meu mensageiro, que é a mesma palavra utilizada para anjo. Anjo em hebraico também significa, a palavra traduzida anjo é mensageiro. Malaquias, diferente de outros profetas, ele entra num diálogo com o povo. Se você ler os outros profetas, Isaías, por exemplo, você vai ver que eles são identificados com o nome de seus pais. Malaquias surge do nada. Não há nenhuma referência da sua linhagem, da sua família. Não há referência nenhuma de onde havia surgido esse homem para profetizar. E alguns estudiosos chegam a dizer que talvez ele fosse Neemias, né, contemporâneo, e alguns, mas isso não há nenhuma confirmação. O fato é que ao invés de profetizar dizendo assim diz o Senhor, você vai notar que a partir de hoje, que toda vez que Malaquias ele pronuncia a palavra do Senhor, ele pronuncia como se fosse o próprio Deus. Na primeira pessoa. Eu sou o Senhor e te digo assim. Isso é muito significativo para nós entendermos que o Senhor, nesse último livro aqui do Velho Testamento, está chamando o povo para arrepender-se dos seus pecados e voltar atrás na sua reiterada idolatria. O culto a Deus é muito importante. Mas quando nós cultuamos a Deus, nós também trazemos as nossas questões. Todos nós temos algumas perguntas para fazer a Deus.
A grande questão aqui, queridos, é que o povo, nessa época, começa a questionar de uma forma cínica, ignorante, porque já não estavam obedecendo à lei do Senhor. Nós vamos hoje ver uma dessas perguntas, né? Mas dentre elas se destacam: Senhor, o que nós temos feito contra Ti? Em que nós temos Te roubado? Senhor, em que nós temos desagradado a Ti? O que os nossos sacerdotes estão fazendo contra Ti? E a pergunta que surge aqui logo no início é essa: Senhor, de que forma o Senhor nos tem amado? Está aí no verso 2. Na minha tradução aqui, na Revista Atualizada, o termo usado no versículo 1 é sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A palavra no original aqui, sentença, é o peso. Significa que a palavra que viria logo em seguida era uma palavra pesada. Uma palavra pesada para aquele que a entregaria, porque nós sabemos disso, todo aquele que fala quer ser ouvido, quer ser reconhecido. Mas o profeta, como diz o próprio Jesus, ele não tem honra na sua casa. O profeta, ao dizer essas palavras duras, palavras pesadas, como diz aqui o verso 1, ele não encontrou simpatia dos seus ouvintes. Não encontrou nenhuma. E a palavra também é pesada para aqueles que a recebem. Afinal de contas, quem gosta de ouvir... Eu brinquei aqui pela manhã, né? O pastor Guilherme não estava, mas agora ele está. Quem gosta de ouvir que vocês estão elegendo deuses da cultura para os adorar? Quem gosta de ouvir nos seus ouvidos que Deus não está se agradando do que você está fazendo? Quase ninguém gosta de ouvir uma palavra contra os seus atos. E as palavras de Malaquias, elas não são doces. Elas desagradaram a muitos. No verso 2, Malaquias diz: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Embora essa palavra seja muito pesada, Deus começa declarando o seu amor por aquele povo. O Senhor diz: eu sempre vos amei. E Deus, para confirmar este amor, ele retoma a história. Deus fez o povo lembrar de que, alguns séculos atrás, ele havia escolhido um pagão lá na Mesopotâmia, Abraão. E com esse pagão, Deus entra em uma aliança, faz uma aliança com ele e aos seus descendentes. Ele dá a lei, dá as promessas, dá os sacerdotes, como Paulo, lá no capítulo 9 de Romanos, tratando do mesmo assunto, vai dizer: Deus sempre tinha amado e protegido aquele povo. Deus o abençoou e se revelou a ele. Mas o povo, ao invés de reconhecer este amor, fez essa pergunta cínica: Senhor, como assim? De que forma o Senhor nos tem amado? Veja, irmãos, essa é uma pergunta cínica que revela a cegueira espiritual e a frieza e o desespero em que se encontrava aquele povo, porque naquele momento da sua vida eles estavam apegados às circunstâncias e se esqueceram das promessas. Se esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito pelo seu povo no decorrer da história. Então Deus, através do profeta, os faz lembrar: olha, eu escolhi um pagão, eu escolhi Abraão. Eu podia ter escolhido qualquer outro, mas eu escolhi Abraão. E através dele eu tenho demonstrado o meu amor na história. Irmãos, muitas vezes, nós mesmo, quantos de nós não nos questionamos e questionamos a Deus? Que amor é este que Deus mostra para nós se tudo na nossa vida está dando errado?
Essa era a pergunta que o povo estava fazendo. Como assim Deus me ama se está tudo errado na minha vida? O povo estava dizendo, nós estamos endividados, estamos sitiados, passando fome. O Senhor não cumpriu nada daquilo que Ele havia prometido. Nada se cumpriu. Havia promessa de um Messias e até agora nada, não surgiu. Muitos cristãos medem o amor de Deus por meio das coisas materiais que eles recebem. Da situação financeira, do conforto pessoal que possuem, do carro que tem na garagem e por aí vai. Bem parecido com esse povo. A resposta de Deus, que parece uma resposta evasiva, é a seguinte: por acaso não era Esaú irmão de Jacó? No entanto, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Queridos, Deus está dizendo aqui com todas as letras que a prova de que Ele amava aquele povo é que Ele poderia ter escolhido outro povo para ser o seu. Deus está dizendo, eu poderia ter escolhido, elegido os filhos descendentes de Esaú, mas eu preferi amar vocês escolhendo você, escolhendo os descendentes de Jacó. Parece que não tem nada a ver, porque Deus está dizendo aqui sobre predestinação. Essa doutrina, que é o calcanhar de Aquiles para muita gente, as pessoas morrem de medo, né? De que Deus é esse que escolhe uns e rejeita os outros. Não é assim? Isso é quase tudo que muita gente sabe sobre predestinação. É que Deus é injusto e Ele escolhe alguns filhos preferidos. A questão aqui vai além disso, porque lá em Gênesis capítulo 25, Deus está dizendo, antes mesmo de os dois terem praticado qualquer tipo de mal, eu já os havia escolhido. Eles não fizeram nada, eles não praticaram nenhum tipo de mal, eles nem haviam ainda nascido, e o Senhor já os havia escolhido. Um se levantará contra o outro, como diz o texto. E é muito interessante, eu quero ler com você Romanos capítulo 9, porque justamente nesse ponto, o apóstolo Paulo usa o mesmo argumento que o profeta Malaquias, para falar sobre a eleição de Deus, do seu povo. Romanos 9, de 9 a 16, preste atenção. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Veja que o argumento de Paulo é exatamente o mesmo do profeta Malaquias. Ele vai lá no texto de Gênesis capítulo 25, verso 23, e faz uma referência clara à sua soberana vontade de eleger uns e rejeitar os outros. Veja, meu irmão, e hoje eu não quero falar sobre a doutrina da predestinação, mas aos cristãos que estão aqui presentes, aqueles que estão certos da sua vida e do seu compromisso com o Senhor, eu quero te alertar para uma coisa, queridos. Veja o que Deus havia dito antes, por meio do profeta: eu sempre vos amei.
E a prova deste amor, a prova deste livre amor de Deus em escolher o seu povo, é que ele havia escolhido aquele povo e não o outro. Esse povo que estava ali diante dele murmurando, esse povo que estava ali inquieto porque estavam oprimidos, desesperançosos, estavam ali pagando impostos pesados sobre aquele governo dos persas. O que nós temos que aprender hoje, meu irmão, é que a resposta de Deus é simples às nossas inquietações. O Senhor também está dizendo para nós hoje: eu escolhi você. Eu podia ter escolhido qualquer outro. Simples assim. E Deus não estaria sendo injusto. Deus não é injusto, como o próprio apóstolo está dizendo. Não há injustiça na eleição. Há amor. O que o profeta está dizendo é que o amor de Deus se revela no fato dele ter escolhido você para ser povo. E é nesse ponto que eu retomo aquilo que estava dizendo no início. Nós, como igreja, não podemos negligenciar o culto a Deus como uma forma de nos expormos aos meios que Ele nos ofereceu para acessarmos a sua graça. Tudo que um culto produz, meu irmão, é para que você se lembre que você é eleito de Deus, e essa é a prova suficiente de que Deus te ama. A pergunta, então, não é: Senhor, em que nos tem amado? A pergunta que todos nós deveríamos nos fazer: Senhor, eu pertenço a Ti ou não pertenço? Isso deveria sim esquentar a nossa cabeça. Muitas pessoas têm problema com a escolha de Deus, provavelmente porque tem uma fé vacilante. E eu disse aqui pela manhã e repito: meu irmão, você vai ter que lidar com alguns pecados durante toda a sua vida. E o fato de você não lidar bem com alguns deles não significa que Deus não te elegeu. Porque isso é ato do amor de Deus. Ele elege a quem Ele quer. Ele elegeu um pagão, Abraão, no meio de uma nação corrupta. Ao caminhar com o Senhor, e quando o Senhor for tudo em nós, e quando nós nos enchermos desse Deus, e quanto mais nos voltarmos para esse Deus, mais amor sentiremos, mais amado estaremos, então nós poderemos renunciar aos pecados que nos assediam diariamente. Não tem nada a ver com a eleição. Deus te chama, meu querido. Deus te chama num ato de amor. Ele te amou e por isso te elegeu. É só você verificar a sua própria experiência. Eu tenho conhecidos pessoas que, ao dizer o nome de Jesus, eles cospem no chão. Conheço vários. E não vá me dizer no seu sentimentalismo que talvez no último dia da vida, no último segundo, essa pessoa vai revelar a cruz e essa coisa toda, né? Vai ter lá um momento. Não que não possa acontecer, como foi ali com aquele ladrão naquela cruz. Não se trata disso. Se trata, querido, de você perceber o tanto que Deus te ama. E quanto você mais se aprofunda nesse amor, mais você vai estar habilitado a dizer não para aquilo que te assedia. Porque Deus não precisa ficar dando provas do seu amor, te dando carro, te dando casa. Isso não é prova de amor. Tudo o que precisava ser feito, já foi feito. Ele te escolheu. É assim que Ele responde para o povo. E Ele diz mais: eu não só escolhi uns, eu rejeitei outros para sempre. No verso 3, veja. Versículo 3. Pois aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O profeta aqui está remontando a um episódio de alguns séculos antes,
narrado pelo profeta Obadias, se você quiser ler depois, no capítulo 1, em que os descendentes de Esaú, ao sair da sua cidade, foram para os montes por causa da desobediência a Deus. Deus havia dito que eles não eram para entrar em conflito com outro povo, e aí foram batalhar aquela guerra. E Deus, então, os entregou na mão daqueles inimigos. Perceba, meu irmão, há um contraste muito claro. Deus trazendo aqueles que amam para a terra prometida e dispersando aqueles que não amava, entregando definitivamente à morte. Definitivamente. Veja no verso 4. Leia na sua Bíblia. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra da perversidade ou da maldade em algumas traduções. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Você já pensou Deus dizer isso para você? Meu irmão, se Deus disser que tudo na sua vida vai dar errado mesmo. É o que Ele está dizendo aqui para esse povo. Mesmo que eles confiem nos seus carros, nos seus cavalos, mesmo que eles sejam ágeis e habilidosos com a arte da guerra, se eles intentarem alguma coisa, eu os destruirei. Palavras duras. Palavras muito duras. Porque os edomitas confiavam excessivamente em si mesmos e achavam-se capazes de fazer coisas na força do próprio braço sem Deus. Sem Deus, meu irmão, você não é capaz de fazer nada. Veja o que o C.S. Lewis diz. Deus é o único conforto, mas Ele também é o terror supremo. Ele é aquele de quem mais precisamos e aquele de quem mais nos escondemos. Ele é o nosso único aliado possível. Contudo, nós nos tornamos seus inimigos. Alguns falam como se encontrar o olhar da bondade absoluta fosse ser fácil. Eles precisam parar para pensar melhor. Eles ainda estão brincando de religião. A bondade é tanto a melhor segurança quanto o maior perigo. Isso depende de como reagimos a ela. E temos reagido de forma errada. É necessário, meu irmão, você confiar em Deus e confiar na escolha soberana de Deus. Porque Deus escolhe pecadores para fazer parte do seu povo. Quando Deus te assegura a salvação eterna, mesmo quando você passar privações, dificuldades, ou qualquer outro tipo de realidade que não te agrade, você precisa se lembrar que tudo é passageiro. Tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Quem de nós nunca perguntou, Senhor, o que há de errado? Estou doente, perdi minha casa, não consigo ter filhos, estudei muito e não consegui passar naquele concurso. Onde está o Senhor? Quantos de nós já não fizemos essas perguntas? Talvez seja isso que Lewis esteja querendo nos ensinar. Que a gente está brincando de religião. Nós estamos esperando a coisa errada de Deus. E eu quero te dizer essa noite, querido, Deus já te deu tudo que você precisa. Te deu Jesus. O que mais você quer? O que mais você quer? Essa é uma pergunta honesta.
que mais você quer de Deus? Abra sua Bíblia em 1 João. O apóstolo sabia disso. O apóstolo sabia disso e escreve na sua primeira carta. 1 João capítulo 3. Você quer uma prova do amor de Deus? Está aqui. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Portanto, não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haverá de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você quer uma prova de amor maior do que essa, meu irmão? Vede, com grande amor o Senhor tem nos amado. A prova de que Deus te ama, lembre-se disso todas as vezes que o desespero bater a sua porta, é que Ele te escolheu. É que o Senhor te chamou para fazer parte desse povo que vai ser, como João está descrevendo aqui, ainda não somos como haveremos de ser. Porque a nossa esperança é que quando estivermos com o Senhor, o veremos como Ele é, face a face. Então o Senhor será tudo em todos nós. Eu me lembro do Salmo 73, em que o salmista olha para as pessoas, gente bonita, e diz: Senhor, os lábios deles são carnudos, eles são populares, andam rodeados de amigos, e eu, Senhor, pobre coitado, o que será de mim? E veja, meu irmão, que quando o salmista ele vai cultuar a Deus, diz que quando ele entra no templo do Senhor, quando ele em devoção se volta para Deus, ele se lembra de que tudo isso vai passar. De que as obras desses homens, tudo que eles construíram vai ficar aí, vai ser queimado. Mas ele vai estar habitando com o Senhor para sempre. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, querido. Quando Deus destruir os ímpios e nos entregar a sua glória, diremos então, como no versículo 5, grande é o Senhor. Grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Apocalipse capítulo 15 diz: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Nesse episódio escatológico, o povo já está indo para Deus, de encontro a esse Senhor maravilhoso. E aqui não há espaço para esse tipo de pergunta mais, querido. Porque aqui eles já estão unidos com Deus e reconhecendo o Senhor fora dos limites de Israel, como diz o profeta Malaquias. Meu querido, muita gente anda desanimada, decepcionada, talvez seja o seu caso. Você sofreu algum tipo de abuso e talvez você mesmo já tenha dito: eu não consigo perceber o amor de Deus. Muita gente diz, e isso eu tenho ouvido com certa frequência, que não tem ânimo para orar, para ler a Bíblia. As lutas e as dificuldades da vida passam a sufocar a sua fé e a sua espiritualidade.
E isso os leva para a linha do desespero e eles começam a perguntar: Senhor, será que o Senhor existe mesmo? Nessa noite, meu irmão, eu quero te exortar a não desanimar. Eu quero motivar você, querido, a permanecer perseverante no Senhor. Não duvide do amor de Deus por você. Talvez você ainda lute com alguns pecados na sua vida. E você tem dificuldades mesmo com alguns. E eu quero te dizer que não é se enganando e nem deixando de ouvir a palavra e se expondo aos meios que Deus nos deu para ouvirmos e aprendermos a sua palavra que você vai ser curado. Não. Você vai ser liberto, você vai ser curado, você vai ter ânimo e força quando você ser introduzido nesse povo, quando você se sentir igreja de Deus, quando você fizer parte dessa nação que o Senhor elegeu para si. É na comunidade, querido, é na vida em comunhão que nós encontramos força para perseverar. É na vida em comunhão que nós caminhamos com Deus e nós conseguimos, então, superar as nossas dificuldades, porque aí não dependemos mais da nossa própria força, nós dependemos daquilo que Deus faz por nós, daquilo que Deus nos ensina pela Tua palavra, daquilo que o Senhor faz, operando milagrosamente em nós, essa certeza de que Ele nos ama e nós vamos perseverar até o fim, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Que você nessa noite se anime pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que pode te fortalecer, só Ele, meu irmão. É só o Espírito que pode testificar no seu coração o quanto Deus te ama. Não tenha dúvida ao ouvir a voz de Deus que você foi chamado para fazer parte desse povo. Se porventura você ainda não tomou uma decisão, na nossa igreja nós não temos o hábito de fazer o que é chamado de apelo, para que as pessoas venham à frente e aceitem Jesus. Não fazemos isso por um simples fato de que essa obra não pertence a homem nenhum, pertence a você. Mas você precisa saber nessa noite que essa igreja está disposta a caminhar com você, a te ouvir, a acolher a sua dificuldade. Deus coloca irmãos, pastores, diáconos aqui, dispostos a amar a Deus também e ser confrontados nos seus pecados. Eu lembro que no mês passado um amigo que mora lá em Brasília ouviu uma pregação que foi gravada e ele disse: olha, eu gostei muito, mas eu achei que você falou muito para as pessoas, você. Eu quero te dizer, meu irmão, que isso não é pretensão nossa. Já tem 2 semanas que Deus está marretando essa palavra na minha cabeça. Eu sou o primeiro. E os pastores dessa igreja têm essa consciência. Como era com os puritanos, havia uma consciência entre eles de que o pregador é voz de Deus. O pregador é a voz do Senhor. Como profeta, mensageiro do Senhor. A minha oração nessa noite é que você receba essa palavra do próprio Deus, não de homem nenhum. Mas saiba que a igreja é um lugar seguro para você. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe com que essas ondas de secularização da igreja te enganem, te dizendo que igreja é coisa para gente besta, é lugar de levar ferro, né? Como algumas pessoas disseram, eu já ouvi isso. Igreja é um lugar para você ser magoado. Não. É um lugar para ser amado. É um lugar onde pecadores honestos, sinceros, se arrependem dos seus pecados. Porque há muita gente sinceramente enganada. Sinceramente enganada. Como esse povo fazendo esse tipo de pergunta.
Em que nos tens amado, Senhor? Como assim? Se está dando tudo errado para mim. Tem um monte de gente que é muito sincero, mas está sinceramente enganado. Não seja assim, meu irmão. Deixa o Espírito falar no seu coração. Insista em orar. Insista numa vida de devoção. Se hoje você só consegue dar 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos em oração e leitura da palavra, se esforce. Mas não deixe de dar o que você pode dar. Se esforce, porque nós precisamos perseverar em devoção a Deus, em amor à sua palavra, em amor e confiança naquilo que Ele fez por nós, nos dando Jesus Cristo. E ao nos dar Jesus, Ele está dizendo, vocês não precisam de mais nada, porque o Senhor é tudo em você. Que Deus possa nos fortalecer. Que Deus fortaleça a sua igreja na perseverança e em um amor incondicional por esse Deus. No amor, querido, na hora da maior dificuldade da sua vida, olhe para o Senhor. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para as contas que tem que pagar. E não estou dizendo para não pagá-las. Estou dizendo que Deus vai providenciar o meio. Ele faz assim conosco, porque Ele nos ama. E isso que talvez seja um peso para muita gente, saber que Deus predestinou alguns para serem salvos, para nós é motivo de alegria. Para nós é motivo de reconhecer que Deus nos ama. E Ele não precisa provar mais nada, porque Ele já nos deu tudo. Que o Senhor te fortaleça, meu irmão. Que o Senhor te dê essa testificação no seu coração de que você é filho de Deus. Você pode chamar a Deus de Pai por causa de Jesus, como lemos aqui em João. É porque Ele te deu tudo que você pode se aproximar dEle. E agora você pode, numa relação amorosa, de fidelidade e lealdade, gozar de tudo que o Senhor preparou para você. Vamos orar.